Aleluia pela Bíblia explicada. Muitos irmãos ao longo dos séculos têm oferecido as suas vidas em holocausto como sacrifício vivo ao Senhor, a fim de que a sua palavra seja revelada a nós, a fim de que possamos enxergar além das letras pretas no papel branco, mas que enxergamos o próprio Deus através da sua palavra. E estamos aqui no livro de Mateus, estamos no capítulo 25. Hoje estaremos vendo um pouco sobre o julgamento das nações. Nas primeiras duas sessões da profecia do Senhor a respeito do reino, o Senhor tratou dos judeus e da igreja. No final desta era, as pessoas na terra terão três categorias: os judeus, os crentes e os gentios. O começo do versículo 31 indica que o que é falado desde o versículo 31 até o versículo 43, aliás, até o versículo 46, do 31 ao 46, é outra sessão, a sessão a respeito dos gentios. Quando a profecia do Senhor se voltou dos judeus para a igreja, no capítulo 24, 32, o termo pois foi usado para indicar essa mudança. O mesmo ocorre aqui em 25, 31. Se a profecia do Senhor tivesse tratado somente dos judeus e da igreja, ela não seria completa, pois não haveria sobre as nações. A fim de tornar a sua profecia todo inclusiva, o Senhor tinha de dizer uma palavra sobre o que aconteceria às nações ao encerrar esta era. Muitos mestres cristãos têm confundido a palavra do Senhor nas três partes da profecia do reino, com alguns aplicando à igreja os versículos referentes aos judeus. Tanto a palavra aos judeus como a palavra aos gentios têm sido aplicadas aos crentes. Muitos têm ensinado que o julgamento das nações é o julgamento final que o Senhor executará sobre todos nós. No passado, ouvi certos mestres cristãos nos advertirem a não sermos cabritos. Foi-nos dito para amar os pobres e os sofredores, para que quando o Senhor Jesus voltar, possamos ser considerados como ovelhas. Não é? De outra forma, Ele, o Senhor, nos considerará como cabritos. Graças ao Senhor, porque em sua profecia Ele usou a palavra pois. Em dois lugares cruciais, no capítulo 24, 32 e agora no 25, 31. Essa palavra indica que a profecia volta-se dos judeus para os crentes no primeiro caso. E então agora, no versículo 31 do capítulo 25, dos crentes para os gentios. O versículo 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Filho do Homem é o título de Cristo para o seu reino, o reino messiânico. Seu julgamento aqui nestes versículos é uma preparação para aquele reino. A vinda falada neste versículo é o aspecto aberto da vinda do Senhor. Ela será a continuação de sua vinda mencionada no capítulo 24, 30. Sua glória compreende a glória da sua divindade, a glória da sua humanidade, a glória de sua ressurreição e a glória de sua ascensão. O trono no qual ele se assentará é o trono de Davi, o qual estará em Jerusalém. O versículo 32 diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações são todos os gentios que serão deixados na volta de Cristo à terra, após ele destruir no Armagedon os gentios que seguem o anticristo. Todos serão ajuntados e julgados no trono de glória de Cristo. Esse será o julgamento sobre os vivos antes do milênio, diferente do seu julgamento sobre os mortos no grande trono branco, lá de Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, que acontecerá após o milênio. Este julgamento sobre os vivos ocorrerá após o seu julgamento sobre os crentes em seu tribunal nos ares. Mateus capítulo 25, versículos de 19 ao 30. O versículo 32 diz que as nações, os gentios, serão reunidos em sua presença. Quando o Senhor falou sobre as 10 virgens, contudo, ele não disse que elas seriam reunidas. Antes, ele disse que elas vieram.
Como mostramos, vir denota arrebatamento. Ao falar sobre os servos que receberam os talentos, o Senhor também disse que eles vieram. Mas as nações não virão, elas serão reunidas. Numa parábola equivalente à parábola das ovelhas e dos cabritos, a 7ª parábola em Mateus 13, os peixes também são ajuntados fora do mar. Todas as nações serão reunidas diante do trono da glória de Cristo para serem julgadas ali. Os versículos 32 e 33 dizem: E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Isso indica que o Senhor é o pastor, não apenas dos crentes e dos judeus, mas também de todos os gentios. As ovelhas serão reunidas à sua direita, o lugar de honra. O versículo 34 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Após o julgamento do trono de glória de Cristo, as ovelhas serão transportadas para o milênio para serem o povo sob o domínio reinante de Cristo e dos crentes vencedores, e sob o ministério sacerdotal dos judeus salvos. Desse modo, elas herdarão o reino. No milênio haverá 3 esferas de domínio. Muito importante isso. No milênio haverá 3 esferas de domínio. A esfera da terra, onde ocorrerá a bênção da criação de Deus, mencionada em Gênesis 1, de 28 a 30. A esfera da nação de Israel, não é? Em Canaã, desde o Nilo até o Eufrates, na qual os judeus salvos reunirão sobre toda a terra, e a esfera celestial e espiritual, como está escrito em 1 Coríntios 15, de 50 a 52, onde os crentes vencedores desfrutarão a recompensa do reino. O reino onde as ovelhas entrarão será a primeira esfera do reino, do domínio do reino. A bênção da primeira esfera, a bênção da criação de Deus, foi preparada para as ovelhas desde a fundação do mundo, enquanto a bênção da terceira esfera, a bênção do reino celestial e espiritual, foi ordenada aos crentes antes da fundação do mundo. Toda a terra está sob a administração de Deus, que é para levar a cabo a sua economia, o seu propósito eterno. A economia de Deus, o seu propósito, é para restaurar a terra e estabelecer o seu reino de maneira plena aqui na terra. Deus está mais interessado na terra do que nos céus. É verdade. De acordo com a Bíblia, a intenção de Deus é deixar os céus. Ele deseja descer dos céus para a terra e estabelecer aqui o seu reino. No reino de Deus, como a esfera da administração de Deus, são necessários 3 tipos de pessoas: os sacerdotes, os reis e o povo ou os cidadãos. A profecia a respeito do reino dada pelo Senhor no Monte das Oliveiras refere-se à economia de Deus para introduzir seu reino. Essa palavra final nos diz o resultado da atividade de Deus na terra para estabelecer o seu reino. O resultado é que Deus obterá 3 povos: os sacerdotes, os reis e os cidadãos, com os quais ele terá um reino completo. A nação de Israel é como uma mulher em trabalho de parto para gerar o remanescente dos judeus, que serão os sacerdotes no milênio. Zacarias 8 revela que os judeus serão sacerdotes no reino vindouro. Eles ensinarão todas as nações a servir a Deus. Não haverá mais qualquer adoração idólatra. Os crentes, tratados na segunda seção dessa profecia, serão os reis e os cidadãos serão tomados de entre as nações. Quão sábio é o Senhor, não é? Incluindo em todo o seu propósito eterno, toda a sua economia, numa predição de apenas 2 capítulos. Que maravilha! Os capítulos 24 e 25 aqui do livro de Mateus. Pouquíssimos cristãos viram que Deus julga as pessoas conforme 3 coisas. Até os cristãos fundamentalistas creem que Deus julga as pessoas conforme 2 coisas: a lei e o evangelho. De acordo com a lei, todo descendente de Adão está condenado a perecer.
mas de acordo com o Evangelho, todo crente em Cristo é salvo. Assim, a perdição é de acordo com a lei e a salvação é de acordo com o Evangelho. No entanto, há ainda uma terceira coisa, segundo a qual Deus julgará as pessoas. É o Evangelho eterno. O Evangelho eterno. Durante a perseguição do anticristo para cuidar dos crentes que ficarem na terra, um Evangelho eterno será pregado às nações. Apocalipse 14, 6 e 7, conforme é ilustrado pela parábola da rede em Mateus capítulo 13, de 47 a 50. O Senhor então julgará as nações, não conforme a lei de Moisés, nem conforme o Evangelho de Cristo, mas de acordo com o Evangelho eterno. Essa é uma questão da dispensação de Deus. Aqueles que ouvirem este Evangelho e cuidarem dos crentes que sofrerem, serão abençoados e considerados justos. Versículo 46, para herdar o reino. Mas aqueles que não o fizerem, serão amaldiçoados e perecerão pela eternidade. O Evangelho da Graça traz a vida eterna para os crentes, para que eles possam viver pela vida de Deus, enquanto o Evangelho eterno traz as ovelhas para dentro da vida eterna, para que elas possam viver na esfera da vida de Deus. O Evangelho eterno dirá às pessoas para temerem a Deus e adorá-lo. Ele nada dirá sobre arrependimento ou mesmo fé. O Evangelho que ouvimos é absolutamente diferente do Evangelho eterno, pois foi-nos dito que nos arrependêssemos para Deus e crescemos no Senhor Jesus. O Evangelho da Graça nada diz sobre temor ou adoração. Antes, ele enfatiza o arrependimento e a fé. Além do mais, o centro do Evangelho da Graça é Cristo. Em complemento à lei e ao Evangelho da Graça, o Evangelho eterno é a terceira coisa segundo a qual Deus julgará as pessoas. Todos aqueles que estão perecendo são julgados conforme a lei. Os salvos são julgados conforme o Evangelho da Graça. E as nações reunidas diante do trono de glória de Cristo são julgadas conforme o Evangelho eterno. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, não se refere à lei nem ao Evangelho da Graça. Cristo não separará as nações conforme os 10 mandamentos, nem conforme o arrependimento e a sua fé. Não é? Antes, ele os separará conforme a maneira com que elas trataram o menor de seus irmãos, dos crentes aqui na terra, durante a época da grande tribulação, segundo o Evangelho eterno. Aqueles que tratarem bem seus pequeninos irmãos serão as ovelhas, mas aqueles que não os tratarem bem serão os cabritos. Está claro, amigo? Vamos prosseguir então. O tratamento para com os irmãos de Cristo, que será objeto do julgamento diante do trono de sua glória, acontecerá durante a grande tribulação, quando os crentes sofrerão a perseguição do anticristo. Todos os sofrimentos, nos versículos 35 a 39, acontecerão aos crentes que forem deixados para o julgamento, durante a grande tribulação. De acordo com Apocalipse 14, durante a grande tribulação, o anticristo forçará o povo de Deus a adorá-lo. Naquele tempo, um anjo pregará o Evangelho eterno, advertindo o povo a temer a Deus e não maltratar seu povo. Os cristãos que serão maltratados pelo anticristo serão considerados pelo Senhor seus pequenos irmãozinhos. Os irmãos mais velhos serão arrebatados e os pequeninos serão deixados para passar pela tribulação. O anticristo os maltratará, perseguirá e aprisionará. Assim eles terão falta de alimento e roupa, e muitos adoecerão. Mas uma voz do céu dirá algo parecido com isto, mais ou menos assim: temei a Deus e o adorai, e nada façais para causar dano ao povo de Deus. Os que temerem ao anticristo em vez de Deus, perecerão.
Deus trata com os incrédulos de acordo com a lei e com os crentes de acordo com o Evangelho de Cristo na era da graça. Mas no final desta era, os 3 anos e meio da grande tribulação, Deus enviará um anjo para pregar um evangelho específico. Já dissemos, é o evangelho eterno. Esta é uma questão dispensacional. Assim, após Cristo ter julgado os seus crentes no tribunal dos ares, ele virá com os seus vencedores para destruir os exércitos do anticristo, salvar o remanescente dos judeus e estabelecer o seu trono de glória em Jerusalém. Então todos os gentios vivos serão reunidos diante dele para serem julgados. Pelo seu tribunal nos ares, ele irá clarear a situação entre os crentes. Por descer no Monte das Oliveiras, ele então ali irá clarear a situação entre os judeus e finalmente, em seu trono de glória, ele irá clarear a situação entre as nações. Ele julgará não segundo a lei ou o evangelho da graça, mas segundo o evangelho eterno, de acordo como elas trataram seus pequeninos irmãos durante a grande tribulação. Atos capítulo 10, versículo 42 e 2 Timóteo 4:1 dizem que Cristo será o juiz de vivos e dos mortos. Dos vivos e dos mortos. Cristo julgará os mortos no trono branco após o milênio. Mas ele julgará os vivos no trono de sua glória antes do milênio. O julgamento, conforme a lei para a perdição eterna, depende de como alguém se relaciona com Deus. O julgamento, conforme o Evangelho, para a salvação eterna, depende de como os crentes se relacionam com Cristo. E o julgamento, conforme o Evangelho eterno, para as ovelhas herdarem o reino milenar, depende de como elas se relacionam com os pequeninos irmãos do Senhor que foram deixados aqui na terra durante a grande tribulação. Bem, vamos ficando por aqui hoje. Amanhã nós continuaremos. Vamos juntos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Espalhe esta boa notícia. Até amanhã.